Isaías capítulo 37. A Bíblia diz que o povo de Deus, o povo de Israel, estava cercado por um exército inimigo. E o rei de Israel, o rei Ezequias, ele coloca cinzas sobre a sua cabeça, rasga suas vestes, porque era um sinal de grande humilhação naquela época. Ele estava se humilhando diante de Deus. E aí a Bíblia diz que ele manda alguns dos seus homens de confiança à casa do profeta Isaías para ouvir o que Deus tinha para falar. Só até aqui. Escute. Isaías era a boca de Deus naquele momento. Quando o rei necessitava de uma resposta de Deus, de uma direção de Deus, era a Isaías que ele recorria. E eu quero te fazer uma pergunta. Quem é você? Quando alguém pode ser uma pessoa rica ou pobre, uma pessoa com grande cargo ou sem cargo algum, independente, quando alguém precisa de um exemplo de Deus ou de uma direção, de uma resposta de Deus, é para você que essa pessoa está olhando, ou você é aquela pessoa que quando se procura um bom exemplo, você é a última a ser lembrada? Ninguém olha para você porque você não é um bom exemplo. Mas eu quero dizer uma coisa, Jesus te chamou para ser luz no mundo, para ser sal da terra. Jesus te chamou para ser exemplo de um servo de Deus. Jesus te chamou para ser uma Bíblia ambulante. Como assim? Alguém que conhece a Bíblia inteira, conhece todas as palavras da Bíblia? Não, mas alguém que vive a Bíblia na medida daquilo que se esforça para viver. Quanto mais você se esforça, mais Ele te dá graça e força para viver. Porque Jesus não te chamou para ser um mau exemplo, não. Ele te chamou para ser sua imagem e semelhança. Não foi isso que Deus falou lá no início, lá no jardim? Lá no Gênesis, quando ele fala, vou criar alguém à minha imagem e semelhança, quer dizer, não só semelhança, mas que ele seja imagem de Deus, que ele seja parecido com Deus. E não é só do lado de fora, não, parecido com Deus do lado de dentro. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que Deus se preocupa muito mais, mas muito mais, com o interior do homem do que com o exterior. Porque não adianta nada eu ser parecido com Deus do lado de fora, mas do lado de dentro eu não ter nada de Deus. É muito mais valioso eu ser parecido com Deus do lado de dentro. E aquilo que está dentro de mim vai sair e vai resplandecer do lado de fora. Por isso que a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Se o meu coração, se dentro de mim eu estiver cheio de rancor, da minha boca vão sair coisas rancorosas. Mas se o meu coração estiver cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, quando eu abrir a minha boca, vai sair coisas edificantes, coisas que vão ajudar pessoas, coisas que vão consolar pessoas. E eu quero fazer essa pergunta: quem é você? Você tem sido alguém de que as pessoas fogem ou você tem sido um exemplo? Eu quero te lembrar que o próprio Cristo disse: e vós serão as minhas testemunhas. Você foi chamado para ser testemunha de Deus nessa terra. E quando as pessoas olharem para você, eles não têm que ver só mais um ser humano, não. Tem que olhar e ver Jesus na sua vida. Olhar e saber, quando eu quiser um exemplo de um cristão, eu vou olhar para o João, para a Suzana, para Maria, para Gabriel, para você que está assistindo esse vídeo. É para você que ele vai olhar e é em você que ele tem que ver um espelho, um exemplo de um servo de Deus. E se você colocar no seu coração, Senhor, eu quero ser tua testemunha, você vai ser testemunha. Ele vai te dar graça, ele vai te dar sabedoria, ele vai te dar força e você vai ser um exemplo. Amém? Que Deus te abençoe.